Olá, aqui quem fala é o Mate, e se você já esteve em alguma comunidade de anime, em alguma rede social, você provavelmente já se deparou com uma série de números soltos, que, a princípio, parece um código de rastreio do Correios, mas que na real, se combinado com uma URL específica, te direciona para um site de gente boa, vamos dizer assim, onde há pessoas fazendo coisa de adulto. Dentre esses códigos, o mais famoso provavelmente é o 177013, mas o que ele significa e por que gera tantas reações negativas quando postado em alguma mídia? E é para responder isso que esse vídeo vai servir. E bom, não sabemos ao certo como 177013 ficou conhecido na internet ocidental. Pesquisando no Google Trends, percebe-se que o pico de pesquisas foi em julho de 2016. Isso provavelmente se deu ao fato de várias threads no 4chan e no Reddit terem sido feitas nesse período de tempo. E o nome original desse mangá é Henshin, que pode ser traduzido como Metamorfose. Ele foi originalmente publicado entre julho de 2013 até março de 2016, tendo sua versão em inglês postada no N-Hentai em julho de 2014, com o código 110926. Porém, seu código mais famoso, 177013, foi postado apenas em outubro de 2016. Agora, o autor... Quem é o autor desse mangá? E o nome dele é Shindo Eri. E as obras dele não são muito legais assim. E eu diria que até o diabo teria medo de ler essas jossas. Ele já era conhecido na internet muito antes de Metamorfose ser uma coisa. Tem até um dos trabalhos dele adaptado como anime, velho. Mas é importante também separar o autor da sua obra, pois eu estou vendo aqui uma entrevista que ele deu para um youtuber gringo, e ele não parece uma pessoa completamente perturbada, tá ligado? Muito pelo contrário. Inclusive uma coisa engraçada que ele contou nessa entrevista é que a mãe dele lê as obras dele, cara. E o problema que ela vê, qual é? Do conteúdo? Não. É porque não tá fofo o suficiente. Eu não estou brincando. Vou deixar um pedaço da entrevista aí legendado. My mom reads that stuff. how does your mom feel about the stuff you write? Thinks it's not very good. I mean, like, the girls aren't cute. She's like, this girl isn't cute. It's not even about... Porém, esse vídeo aqui é sobre Emergence, então eu não vou me aprofundar mais na vida do autor e nem nas obras dele. Então, sem mais delongas, puxa a punheta, Ana. Então vamos lá. Metamorfoses, também conhecido como Emergence, é um mangá de atos libidinosos que foca em um plot forçado ao extremo que foi feito para chocar quem lê. Ele conta a trágica história de Yoshida Saki, e não, o nome do meu canal não veio dessa Yoshida, e sim dessa. Espero que fique bem claro. A Saki era uma clássica nerdzinha esquisitinha que tinha dificuldades de se expressar e insegurança de fazer amigos, pois ela tinha medo de ser desprezada. E por causa disso ela tomou a pior decisão da vida dela, que foi sair da zona de conforto e pedir para sua mãe ensinar ela a se maquiar. E caralho, alguém por favor passa o contato desse salão de beleza aí, mano. O pai aqui tá só o osso, velho. Quero ficar bonita assim, mano. E olha que fofo o paizinho dela com vergonha. Nem parece que é um arrombado. E deu tudo certo. O primeiro dia de aula dela foi mil maravilhas. Ela fez até amigas que saíram com ela após o término da aula. E foi ali que ela cometeu o pior erro da vida dela. Ela decidiu entrar nessa loja. Essa maldita loja de revista. E se fosse só isso, tá de boa. Mas não. Ela teve o azar de encontrar esse corno aqui. O cara que não foi aceito nem no céu e nem no inferno. E bom, ela nunca tinha sido elogiada por sua aparência. Ela tinha um certo grau de inocência. E esse arrombado se aproveitou disso. E ela caiu que nem um patinho no papo desse moleque. E infelizmente não resistiu. E o mais triste desse capítulo é que você vê a inocência no olhar dela. Ela inclusive acha que ela tá namorando com aquele cara, mano. Isso dá um puta dor no coração. As amigas, muito entre aspas, ela decide ir ao encontro a la Hate a Girlfriend, que deu errado e eu me recuso a comentar o que aconteceu nessa parte. E no final do capítulo, a mãe dela solta essa frase solta aqui, que pra quem conhece o mangá já sabe o que vai acontecer. Então, não sei se vocês estão ligados em Hate a Girlfriend, mas no anime, a Chizuru ela vai pra escola disfarçada com um visual nerd que lembra um pouquinho a Saki antes da transformação. Mas a Saki não faz isso. Ela foi no encontro como ela vai pra escola.
E como um resultado meio óbvio, alguns escrotos flagraram ela e chantagearam ela você deve saber. Então começa um dos piores capítulos de mangá que eu já li na história. Ela também demonstra uma certa carência que a Saki sente. Como no começo, que é mostrado que ela não tem uma relação familiar muito boa, como também ela pegando um apego a um cara que só elogiou ela e que ela acabou de conhecer. E essa fala solta aqui no meio do capítulo prova o meu ponto. As amigas percebem que há algo errado com a Saki, com os garotos, e ao invés de perguntarem pra ela o que tá acontecendo e oferecer ajuda e apoio, sei lá, elas ficam pé da vida, cara. E com muita inveja dela, o que mais tarde vai desencadear numa cena que ficou bem conhecida até na internet. E meu amigo, aqui é uma das partes mais fodidas do mangá, porque o pai dela é... ela? Todos os dias, e acontece a cena que eu falei mais cedo, onde escreveram diversas ofensas na cadeira dela e por já estar mentalmente estável, sua mente desmorona e ela corre para casa para procurar apoio da mãe. E o que acontece? A mãe soube o que aconteceu com o pai e com ela, e ao invés de ser uma mãe racional, como qualquer outra que ficaria do lado da filha e acreditaria nas palavras dela, não. Ela acreditou e achou de alguma forma que a filha tinha seduzido o marido. E então ela apanhou pra caralho e decidiu fugir de casa pra morar com o Ayato. E sim, foi isso mesmo que você leu, isso tudo em um capítulo. E bom, o Ayato tinha algumas dívidas com um traficante e a Saki ofereceu ajuda pra pagar a dívida. Com que dinheiro? Isso mesmo, ela começa a se... Você sabe? Ela também se vicia em Coca-Cola e percebemos que ela tem uma síndrome de Estocolmo fudida. Fazendo tudo que o Ayato queria, como botar piercing, descolorir cabelos e bronzear e etc. Inclusive ela aborta contra a vontade dela porque o Ayato pediu. E após algum tempo ela começa a ficar sem cliente, o que começa a irritar um pouquinho o Ayato. E então em um dia ela está procurando ele e vai atrás dos traficantes para ver se ele tinha alguma informação sobre o Ayato. E ela vai no pior momento possível, porque ele estava conversando com os fornecedores dele. E os fornecedores comem ela, roubando o dinheiro dela e jogando ela no lixo. E parece piada, mas eles literalmente jogaram ela no lixo. Então ela fica desesperada e vai pedir ajuda financeira para o traficante que oferece comer ela, usando droga como pagamento. Nessa altura do campeonato ela já estava viciada em drogas, aceitando a oferta. E isso deixou a Ayato putaço, que decidiu expulsar ela de casa. E é o que tu fica com pena, porque no próprio capítulo ela demonstra grande afeto por ele. E meu amigo, finalmente chegamos no último capítulo. E nele podemos ver o estado atual dela alguns meses antes do bebê nascer. Ela está totalmente dependente de química e ganhando dinheiro, como sempre ganhou. E ela está num estado tão merda que 1 hora de abstinência de droga já deixa ela louca. E nesse capítulo tem uma cena que eu acho pessoalmente forçada e sem sentido. E eu não entendi até agora que os amigos dela da escola aparecem novamente e encontram ela guardando dinheiro e suspeito que ela anda roubando as pessoas, o que não me surpreende muito porque olha o estado dela, parece uma mendiga. E o que eles fizeram? Chamaram a polícia? Alguma coisa assim? Não, simplesmente espancaram ela, principalmente na barriga pra ela perder o bebê. E eu te pergunto, quê? What? Na moral, essa cena não faz o menor sentido. Porém, eu lembro que tem gente que bota fogo em mendigo por nada nesse mundo. Então beleza, eu vou interpretar isso como uma crítica e não um roteiro totalmente tirado do cu. Então em um dos últimos momentos de vida, ela novamente usa droga e tem uma visão, entre aspas, do futuro, onde ela se vê cuidando da sua filha, feliz da vida como uma mãe normal. E a última cena do mangá, ela põe o óculos, chora e soca o espelho, uma cena que foi feita claramente para exaltar o quão quebrada ela estava naquele momento, e deixando em aberto o que aconteceu após aquilo. Mas a gente sabe que infelizmente ela morreu, né? E na última página do volume do mangá tem algumas falas do autor que eu acho bem interessante até comentar aqui, porque ele fala um pouco sobre o porquê da história, falando que no início ele planejava fazer um mangá apenas de uma garota comum se tornando uma Gyaru, e que com o desenrolar dos anos se distorceu pra essa merda que a gente viu hoje. Ele mesmo descreveu a obra como algo que não é pra todo mundo e que ela tem um teor crítico e pesado, o que eu concordo um pouco. Dá pra ver muitas críticas e avisos sobre o submundo da droga e da prostituição. Porém, ainda acho o roteiro um pouco forçado. Um pouco não, muito forçado. Mas como a obra foi feita puramente pra chocar as pessoas, eu perdoo isso. Emergence é uma obra que eu não recomendaria a ninguém que tem uma mente instável ler. Toca em muitos assuntos que podem dar gatinhos em algumas pessoas que já passaram por algo parecido com o que foi abordado na obra. E você tá com curiosidade? Eu não recomendo ler, não. Eu já falei aqui o plot inteiro do mangá e, sinceramente, não recomendo ler muito, não.
Dragon Ball Z. E nesse finalzinho de vídeo eu vou falar sobre alguns finais alternativos feitos por fãs de Jojo. Sendo o primeiro e o meu favorito quando o pai da Saki vai ela e o Jotaro aparece e espanca ele com Star Platinum. Isso daí eu acho sensacional, velho. E o segundo e mais conhecido é o 265918, onde no capítulo final do mangá o Josuke usa o seu stand e reverte o estado final da Saki, tornando o último delírio dela o final verdadeiro, o que eu acho genial e muito foda. Existe também um final secreto lançado com o volume do mangá, que mostra que tudo aquilo nos passava de um filme P japonês. E o Neutral End eu chamo de Higeu, mas esse é assunto para outra análise. E lembre-se, se o diabo passou por mundos infinitos, todos esses finais aqui são verdadeiros.